Mas eu quero ver chamar de erro o que eu vou trazer agora. Lembra que no vídeo de ontem eu mostrei a façanha de Lula de contar 3 mentiras em uma única frase? Pois é. Um dia depois, ele melhorou a frase e assim conseguiu superar mais uma vez o seu próprio recorde. Agora foram 4 mentiras em uma única frase. Vocês que são adolescentes, vocês precisam saber. Esse país foi o último país a garantir o voto da mulher. Esse país foi o último país a abolir a escravidão. Esse país foi o último a fazer a independência. E esse país foi o último a ter uma universidade. Sobre o voto feminino eu já falei no vídeo de ontem, então economizo aqui minhas palavras. O direito ao voto feminino no Brasil foi reconhecido por lei em 1932, sendo ainda facultativo, e a partir de 1965 passou a ser obrigatório. Só que em alguns outros países, as mulheres só tiveram esse direito bem mais tarde, como foi o caso da Suíça, onde o direito ao voto feminino veio somente em 1971. Também foi o caso do Kuwait, onde as mulheres votaram pela primeira vez somente em 2006. E também a Arábia Saudita, onde isso só foi acontecer em 2015. Portanto, o Brasil definitivamente não foi o último país a garantir o direito de voto às mulheres. Sobre o fim da escravidão, também falei no vídeo de ontem. A escravidão foi abolida no Brasil no ano de 1888, por decisão da princesa Isabel, sancionada pelo Senado. Depois do Brasil, em 1890, a Tunísia declarou a escravidão ilegal. Em 1894, a Gâmbia, que ainda era colônia, teve a escravidão abolida pelos britânicos. Em 1897, Madagascar, uma ilha anexada à França, teve o fim da escravidão com o decreto do governo francês. Em 1906, a China decretou o fim da escravidão no país. Em 1928 foi a vez da Serra Leoa e em 1936 a Nigéria, ambas colônias britânicas. Em 1942 foi a Etiópia com a retirada de tropas italianas. Em 1945 a Alemanha nazista com a derrota na Segunda Guerra Mundial. Em 1956 foi a vez do Marrocos com o fim do protetorado espanhol. Em 1962 na Arábia Saudita, quando o rei Saúde declarou a escravidão ilegal. Em 1981 a Mauritânia. Só que esse é um caso um pouco mais delicado que eu vou deixar para outro momento. Enfim, o fato é que o Brasil definitivamente também não foi o último país a abolir a escravidão. E sobre as universidades, também falei no vídeo de ontem. E para sermos mais objetivos, eu vou citar apenas 3 exemplos. Angola só foi ter a sua primeira universidade em 1962, Moçambique também somente em 1962 e Papua Nova Guiné, a primeira universidade só foi fundada em 1965. Portanto, considerando que no Brasil foi em 1920, o Brasil definitivamente não foi o último país a ter uma universidade. Só que em relação à independência, eu preciso desmentir agora, pois no dia anterior, Lula falou abolir a independência, o que não faz absolutamente nenhum sentido. No discurso dessa quarta noite, ele ajustou sua fala e deixou claro: último a fazer a independência. Vamos lá então. O Brasil se tornou independente no dia 7 de setembro de 1822. Super simples, isso todo mundo aprende na escola. De cara, pelo ano em que isso aconteceu, já é óbvio que o Brasil não foi o último. Mas eu trago mesmo assim um breve exemplo, que é uma matéria publicada em 2011 pela Super Interessante e atualizada em 2016, que mostra quais foram os 10 últimos países a terem se tornado independentes no mundo. A Macedônia, que declarou independência em 1991, mas só foi reconhecida pela ONU em 1993, República Tcheca, Eslováquia e Eritreia, que se tornaram independentes em 1993, Palau em 1994, Timor-Leste em 2002, Sérvia e Montenegro, que até então eram um só país, tornaram-se independentes em 2006, Kosovo em 2008 e Sudão do Sul em 2011. Portanto, o Brasil não foi o último país a se tornar independente, assim como não foi o último a garantir o direito de voto às mulheres, não foi o último a acabar com a escravidão e não foi o último a ter universidade. 4 mentiras em uma frase só. E sabe qual é a pior parte? Lula ainda concluiu essa frase dessa forma: eu conto isso para vocês aprenderem.